Ora, boa noite, boa tarde, sejam bem-vindos, todos sem exceção, e com o máximo de acolhimento que pode caber, não só no coração, mas também na nossa mente. E vamos aqui trabalhar falando desta programação neurolinguística, mas em versão de ação, de prática. Dando aqui as boas-vindas aqui ao meu querido amigo André. André, como é que está tudo desse lado do oceano? Olá, boa noite aqui em Portugal, né? Aqui à tarde no Brasil. Tudo vai bem comigo, né? Aqui no resto do país as coisas vão indo, né? Vão acontecendo. Estamos ainda, infelizmente, com um número alto de pessoas vindo a óbito por conta da Covid, mas as coisas vão avançando, né? Minha solidariedade aí para todo mundo que está passando por situações bem críticas. Nunca foi tão crítico como o que está acontecendo aqui agora, mas mais um motivo para falarmos sobre coisas que elevam as pessoas, né? Que abrem recursos para as pessoas. É isso mesmo, aí é o principal, porque de toda a teoria, de todos os livros escritos, ainda haverá mais teoria, mais livros escritos, e nós estamos aqui para tirar um pouco do livro, da literatura e pôr na ação. E é essa a dinâmica de sermos uma alma humana para outra alma humana, e neste modelo de comunicação. Talvez avançando já para quem está aí curioso, este modelo de comunicação 4MAT. Por onde é que achas que nós podemos aqui começar? O que é que tu achas mais importante aí para nós dividirmos entre aquilo que é Portugal e o Brasil? Aqui em Portugal, diria eu, da minha parte em especial, eu gosto logo de ir para a ação. Qual é o resultado que isto nos pode ter? Mas isto também já diz muito sobre o modelo de pensamento e de aprendizagem, não é? Sim. Exatamente, né? Esse é um modelo de comunicação muito importante para a programação neurolinguística. Quando a própria programação neurolinguística foi evoluindo, a PNL é uma modelagem da excelência. E quando a PNL começou a ficar muito conhecida por suas práticas, muitas pessoas também quiseram ensinar PNL para as pessoas. Richard Bandler e John Grinder não conseguiam sozinhos dar conta de ensinar PNL para o planeta Terra. Então as pessoas começaram a aprender PNL. Então eles modelaram também o que significa aprender de forma excelente, né? Porque a PNL é muito conhecida por trabalhar profundamente as pessoas, e não são somente as técnicas de programação neurolinguística que fazem o resultado, mas sim a forma como os trainers interagem com os seus alunos, com os participantes dos treinamentos, das palestras, nas lives, inclusive. Existe toda uma engenharia por trás. E uma parte dessa engenharia vem da compreensão desse modelo, que é o modelo FORMAT, que é um modelo que foi desenvolvido fora da programação neurolinguística, mas ele foi trazido para dentro da programação neurolinguística justamente para poder, justamente por ele abranger, ele ser tão eficaz em termos de trabalhar pessoas profundamente. Ele não só serve como algo que nos permite trabalhar com pessoas no nível de dar aulas, mas também no nível de consultório, de pensar um cliente que nós temos, interações escritas, enfim, tudo aquilo que tem a ver com trabalhar com pessoas. O que você acha? Sim, eu acho que, e é isso que aí está, e isso fez-me agora lembrar. Eu vi um vídeo, não sei que dia foi, que há alguém que se dedica, se a PNL é uma ciência, e a questão principal é que os criadores não se preocuparam tanto se é uma ciência, mas se resulta. E nada melhor que nós irmos beber à fonte dos melhores e não estar com o celema da cópia, não é? Mas a modelação. E eu acho que este propósito da modelação, que é tirar o melhor, e desse melhor nós podermos adaptar àquilo que é a nossa realidade, funciona em qualquer campo. E é essa a grande vantagem, que é, seja a aprendizagem no sentido académico, seja a aprendizagem no sentido daquilo que é a forma informal de aprendizagem, de interação humana. Eu acho que é extremamente essencial que nós possamos falar, usar todos os sistemas para atingir o melhor resultado. Porque é fácil de nós nos compreendermos em teoria, a nós próprios. Mas quando é para nós nos fazermos entender perante outras pessoas, se nós não tivermos essa consciência, vamos gastar muitos recursos e muita energia. E eu acho que é nesse sentido que a PNL entra de uma forma fantástica, que é sem o supérfluo, vai ao essencial, e depois então de tratarmos do essencial vamos ao supérfluo. E aqui inverte, não é? Porque muitas pessoas estão supérfluo e depois essencial. E aqui inverte. Essencial primeiro.
E esse modelo, para mim, ele é incrível, porque ele leva o profissional que vai usar o modelo para trabalhar com as pessoas, como tudo na PNL, né? Ou seja, a PNL prima por um trabalho e um funcionamento neurológico em níveis diferentes. Então, quando se usa o format, quando se gira no círculo format, como nós vamos comentar aqui os detalhes do format, você convida o seu público a funcionar neurologicamente diferente em diversos momentos. Então, a aprendizagem ela é mais ampla. Me lembro do conceito que nós já provavelmente debatemos outras vezes, o conceito de inteligências múltiplas, onde inteligência é a capacidade de fazer distinções. Howard Gardner trouxe esse novo conceito para a psicologia como um todo. Então, inteligência não é só mais a inteligência lógico-matemática, mas a capacidade de fazer distinções, aquela capacidade de distinguir entre diferenciações no mesmo assunto. Então, quando, na verdade, nós conseguimos fazer distinções e diferenciar uma série de fatores e informações importantes, nós nos tornamos mais inteligentes. Então, usar o format para trabalhar com pessoas, para ensinar pessoas, para comunicar aquilo que existe dentro de nós, nos faz mais inteligentes e ajuda com que nossos aprendizes ou interlocutores também fiquem mais inteligentes, porque eles vão ter uma experiência muito mais ampla sobre aquele conteúdo que está a se apresentar ali. Sim, e eu concordo que é esse conceito de inteligência mais abrangente que é importante. Durante, sei lá, eu acho que toda a minha vida, de alguma forma, eu fico surpreendido e há um livro que é o Pai Rico, Pai Pobre, e que a dada altura está lá a ser perguntado porque é que nas escolas não se ensina a lidar com o dinheiro, porque é que não se ensina todo este empreendedorismo, e a explicação parece muito simples ou simplória, mas é óbvia. Porquê? Porque quem fica mais inteligente não se vai deixar dominar, não se vai deixar manipular, vai ter uma maior consciência e abrangência, como estavas a dizer, logo vai tomar decisões à partida mais coerentes consigo, com os outros e com o ambiente onde se insere. E houve muitos anos, e continua a existir de alguma forma, esta dissociação, como se nós pudéssemos ser extra ambiente, extra pressão social, extra dimensões dos nossos pares, e acho que é um dos modelos muito importante, nem que seja só como consciência, porque há aquela forma, como nós já dissemos, de ser o chatitioner, não é? Que é aquele que vira chato porque faz só perguntas e perguntas. E eu acho que é importante, mais do que, primeiro, a utilização para os outros, a utilização para nós próprios, para nós podermos organizar o nosso pensamento, logo as nossas emoções, e isso é precioso, não é? Porque é essa forma, muitas das vezes, de nós nos conhecermos a nós mais intrinsecamente. Não é? Será assim? Não sei se concordas. Completamente. Quanto mais nós nos damos a oportunidade de nos conhecer, mais podemos compreender o que acontece. Aquilo que nós não conhecemos, muitas vezes, cria uma dimensão, um tamanho muito grande. Eu lembro muito do conceito junguiano de sombra, que nós já falamos em muitos encontros, aí, muitas vezes. Né? Sombra é tudo aquilo que é nosso, mas nós não percebemos que é nosso. Então, quando nós começamos a perceber o que se passa, o que acontece, aquilo que parece misterioso, difícil, assustador, muitas vezes não é. E quando nós chegamos mais perto, vamos estudar um pouco mais de perto, conhecer um pouco mais, descobrimos, de repente, que conseguimos lidar com aquilo. Então, concordo totalmente sobre o autoconhecimento. E o problema, eu tenho tido essa experiência, acho que todos nós temos, acho que nós, pelo menos os inteligentes, não é? Porque há aqueles que são inteligentes demais para ter essa consciência, que é... às vezes nós descobrimos novidades tão antigas, não é? E às vezes nós estamos e lemos um livro, lemos ou escutamos, assistimos durante uma vida inteira e não damos conta às vezes de um detalhe que faz toda a diferença do mundo. E aqui um pouco nesse sentido, e talvez eu aqui, para quem não sabe, nem nunca ouviu falar deste conceito, eu se calhar introduzia aqui um modelo para poder ser explicado e aqui ver qual é que é a dinâmica. Não sei se concordas assim, já para avançar,
nessa parte, dando aqui também um olá à Carla Clarinha, aqui ao Fábio, à Maria do Céu, à Susana, à Jaxénia, à Patrícia e todos mais que estão por aí. Se quiserem convidar mais pessoas, será sempre um gosto ter aqui para vos acolher. E então partilhando aqui o famoso modelo. Ora, tirando aqui para poder... Ora, vamos tirar este ali, agora já está. E aqui este que fica simples quando nós vemos assim, não é, André? Sim. Então, é muito interessante, né? Porque muitas vezes nós temos preferências. Na verdade, esse modelo ele vem do estudo de tipos de personalidades. Aqui não cabe a nós, aqui nesse encontro, e entrar muito a fundo nisso, que isso dá uma aula bem complexa. Né? Pode até ser bem simples e tal, mas na verdade isso fala de 4 tipos de personalidade. Então nós temos um grupo de pessoas que privilegia, que tem uma preferência pelo uso de um determinado modo de ser. Só que o que acontece? Muitos de nós, quando vamos ensinar, quando vamos nos comunicar, quando vamos trabalhar com pessoas, nós tendemos, quando nós estudamos isso, nós tendemos a continuar a ser quem somos, e isso agrada algumas pessoas e desagrada muitas outras pessoas. Quando, na verdade, nós podemos agradar a um número muito grande de pessoas, podemos nos comunicar efetivamente com pessoas diferentes, que têm vários tipos diferentes. Por exemplo, nós temos aqui, né, primeiro vocês veem ali em vermelho, por quê? Existe um tipo de pessoas que se motiva para fazer qualquer coisa quando eles entendem o porquê daquilo. Então, para eles é o mais importante. Não são os dados científicos, não é como se faz, nada disso. Para eles, o que os motiva mesmo, que os coloca dentro para se inscrever num curso ou vir fazer um trabalho com um terapeuta, quando eles entendem o porquê de estarem fazendo alguma coisa. Então, essas pessoas, elas querem saber isso. E porquê nos remete a valores, evidentemente. Ou seja, por quê? Porque é importante, porque é confiável, porque é prazeroso. Então, há muita questão de conexão com valores aí. Então, existe um grupo de pessoas que privilegia isso. Então, sempre que forem fazer uma comunicação para um número grande de pessoas, seja falada, seja por escrita, ou qualquer coisa nesse sentido, é muito importante, entre os outros elementos, deixar claro por que estamos ali, por que estamos aqui. Por que nós estamos aqui a falar sobre esse modelo importante? Porque podemos fazer mais, podemos nos tornar mais inteligentes na comunicação, podemos agradar um número maior de pessoas. Então, temos vários porquês aqui. Isso gera eficácia na comunicação, sucesso nas comunicações interpessoais. Então, eu estou comunicando vários valores aí a respeito disso. Sim, e aí esse já é o porquê. E há muitas pessoas, não sei se a ti chega, e neste sentido, que é, as pessoas por vezes são muito castigadas por fazer esse porquê, como se fosse um pecado, e há aquela famosa forma que as crianças estão na idade dos porquês, e parece que é proibido o porquê. E este modelo oferece quase que uma oportunidade da pessoa se sentir integrada, não é? Porque é bom, é útil, e por que não o porquê? É tão necessário, não é? Com certeza, tanto quanto os outros, porque o porquê ele tem um momento, o porquê é a linguagem dos valores, da motivação. Então, cabe e deve-se sim usar o porquê. Eu acho que quem diz que não se deve usar o porquê não entendeu direito o PNL. Né? Porque, na verdade, não é que você não possa usar o porquê, é quando usar o porquê. Isso. Nós usamos o porquê quando nós vamos fazer perguntas sobre valores, num coaching, numa terapia, por exemplo. Por que isso é importante para você? Por que você vai se inscrever nesse curso? Por que esse relacionamento tem valor para você? Então, porque ele cabe muito bem, porque ele remete aos valores. Agora, o que as pessoas não compreendem é que há momentos em que o porquê não nos interessa, porque nós precisamos saber, por exemplo, como fazer alguma coisa, que é uma das outras perguntas que existem lá, né? E aí não é o momento do porquê, mas tem um momento que o porquê é importante. E eu diria, assim, que todos os terapeutas, eles devem vincular o sucesso de seus clientes, o professor, quando motiva os alunos para a conclusão de um curso, alguma coisa assim. Uma das estratégias que eu gosto muito de usar é sempre despertar os porquês, os valores. Qual a importância do que estamos fazendo? Qual a importância da conclusão desse processo? Qual a importância de resolver essa questão tão crucial na sua vida?
Então, é muito importante que a gente trabalhe a questão dos valores, porque isso motiva as pessoas. Então, Sim, na verdade, essa ali é dentro, para isso. sim, e entra dentro da questão que é, como está ali, a reflexão, o observar. E também é importante a pessoa colocar-se no ponto, ou na postura, ou no paradigma de observador, porque nós parece que estamos no paradigma sempre, nem digo de julgador, vamos lá, de juiz, porque o nosso cérebro está sempre a julgar, está sempre a catalogar, mas estamos quase que no condenador. Ou seja, antes de ser avaliado, antes de ser perguntado o porquê, de ser esclarecido porquê, quais são os valores, já existe uma emissão de condenação, não é? E acho que aí salta uma etapa muito importante na sociedade. Com certeza, exatamente. E o porquê, ele vem logo junto com o quê? Porque, na verdade, esse é um caminho. Na verdade, é um caminho. Nós começamos com o porquê, mas o porquê vem de uma reflexão e vai caminhando para uma conceitualização, ou conceptualização, onde nós estamos fazendo o quê? Estamos caminhando do porquê estamos aqui, o que vamos fazer, pensando no próprio formato, né? O que é o formato? Por que nós estamos aqui? Estamos aqui porque temos algo muito importante para falar, de grande valor para todas as pessoas aqui. E sobre o que estamos falando? Estamos falando sobre o próprio modelo formato, sobre um processo de pensar sobre pessoas e como lidar com pessoas. Então, o que é o tipo analista, a pessoa que é analítica. Existem vários nomes em diferentes lugares para isso. Mas existe um tipo de personalidade que se motiva por dados, por informações. Então, tem um grupo de pessoas que, mais do que os porquês, elas querem saber o quê. Né? Elas querem saber o que é isso, né? Que ferramenta é essa? Uma ferramenta desenvolvida por Berenice McCarthy, mas que foi modelada, né? Houve uma modelação feita por John Grinder, principalmente, né? Que foi um grande responsável pelo Trainer's Training. Ele teve uma influência em estruturar o trainer até mais do que o próprio Richard Bandler, embora o Bandler também estivesse presente ali com o Diltz o tempo todo. Então, o que nós estamos falando? Então, na verdade, existe um grupo de pessoas que vai precisar saber do que se trata. Eles querem dados, querem informações. Então, quando estão a dar uma palestra, um seminário, uma aula, é muito importante não só falar os porquês, né, mas também os ok's, né, o que estamos fazendo ali. E principalmente caminhar de um para o outro, por que estamos aqui e o que estamos fazendo. Um na sequência do outro, caminhando da reflexão para a conceitualização. Então, estamos caminhando de um para o outro, e assim nós vamos trabalhando tudo na pessoa, porque esse modelo é interessante, porque não só nós agradamos aos 4 tipos, mas nós estimulamos a todos esses 4 tipos também desenvolverem outras coisas que não são tão fortes neles. Então, quando nós saímos do porquê e trabalhamos o quê, aquela pessoa lá de cima do porquê, ela vai entender o que estamos falando, que vai fundamentar o porquê. Ela está ali, ou seja, o que nós estamos falando? Isso é uma ferramenta maravilhosa que nos ajuda a compreender pessoas. Né? Então, ela vai entender conceitos, dados, informações, ela vai começar a conceituar isso e vai fazer com que, inclusive, aquele porquê, que para ela é muito importante, fique ainda mais forte. Sim, é essa a dimensão que, como disse, eu concordo muito, eu gosto dessa descrição, que é um trajeto, um caminho. E acho que, como diz a frase, que para ir rápido basta ir sozinho, mas para ir longe é acompanhado. E eu acho que esta forma, este ciclo que aqui está, o próprio círculo, a própria cadência, a circunstância de todos poderem ser convidados a acompanhar e também convidados a percepcionar aquilo que é a forma de funcionar, a forma de percepção que o outro possa ter naquele momento, naquele instante. E aí ninguém fica para trás. O que é essencial quando se dá uma palestra, quando se faz uma live, uma apresentação, não é? E aqui este modelo, talvez seja importante aqui referir, que é quem quer, e neste momento, como tu estavas a dizer no princípio, que infelizmente com tudo isto do Covid, com todas as circunstâncias de mortes, de famílias que ficam destruídas e de negócios que estão num desafio, usar este modelo num negócio é extremamente eficaz porque vai poder chegar ao cliente de forma mais direta, sem falhas, não é? Exatamente, é uma forma de pensar que integra múltiplas estruturas de pensamentos.
Então, nós podemos usar em qualquer momento, quando estamos a tomar uma decisão, ou dar uma virada nos negócios, ou começar uma nova etapa de um projeto, ou uma reunião que precisamos ter com alguém, uma reunião de venda, um projeto de venda, né, por exemplo. Então, muito importante, né, vamos vender um produto dentro do formato. O que nós vamos vender, né, por que nós vamos vender, o que nós vamos vender, mais adiante nós vamos ver, né, como nós vamos vender e o que mais podemos fazer com isso. Então, uma venda feita dentro do formato é maravilhosa. Então, nós vamos caminhando aos poucos da conceitualização para a ação. Nós vamos saindo de uma parte mais abstrata, né, de algo que estamos vivendo, sentindo, né, que se baseia no porquê, vamos caminhando para refletir, desenvolvendo o quê, e partimos então para o como. Tem um grupo de pessoas que o que motiva mais essas pessoas é como. Como fazer? Como em prática. Né? Como é que eu uso? Exatamente, como eu uso, como funciona, né? Como se aplica. Então, isso é o que importa para essas pessoas. Mas o que acontece? Muitas pessoas ficam muito no como, e aí que vem a beleza desse modelo, né? Esse como também, que é muito importante para saber o que fazer, vai ficar muito mais forte quando nós sabemos o que nós estamos usando e por que estamos usando também. Sim, e aqui está, que também depois vai aqui colocar, que é, quando nós estamos a falar no como, também estamos a falar naquilo que são os skills, naquilo que são as habilidades que a pessoa tem. E quando a pessoa está a perguntar o como, também de alguma forma vai olhar para si próprio e colocar que é o como tem a ver muito como a pessoa tem as habilidades, as capacidades ou não. Porque para uma, se tiver uma capacidade de falar alemão, o como é completamente diferente de alguém que não fala alemão. Isto imaginando que é vender para a Alemanha, por exemplo, ou fazer uma apresentação para a Alemanha. Então aqui o como, para quem não fala alemão, talvez o como tenha que aqui ser a aprendizagem, eventualmente, não é? Aprendizagem, até também para uma coisa que você disse que é muito importante, né? Até para detectar qual é a habilidade que nós precisamos. O Diltz fala isso o tempo todo, né? A transformação, a mudança requer que se busque a capacidade necessária para essa mudança, né? Então, quando nós entendemos como, né, uma das coisas que faz parte desse como é quais capacidades nós vamos buscar. Tá, precisamos fazer uma apresentação para a Alemanha, então como vamos fazer? Vamos buscar um tradutor, né? Quem sabe um tradutor que possa participar aqui, fazer uma tradução simultânea, né, ou sequencial, alguma coisa assim. O que seria mais interessante de ser feito? Ou vamos gravar e botar os subtítulos depois? Né? Então, como vamos fazer isso? Né? E com certeza envolve o uso das capacidades. Quais capacidades? Não só o que fazer, mas quais capacidades nós vamos fazer, ou habilidades, né? como diz aí, né? Nessa outra forma de ver também. E com isso nós consolidamos a ação. E nós voltamos àquilo que falamos lá no início, não podemos falar do porquê. Claro que podemos, todos eles são importantes em algum momento. Cada um deles é importante em algum momento e nos ajuda a ter uma figura completa, mais completa, que nos motiva, informa e dirige, né? Ou seja, o porquê da motivação, o que informa, o como nos dirige aos passos que podem ser feitos e o que fazer especificamente. Sim, depois leva-nos aqui a esta dimensão, que é o ICE, e que aqui tem a adaptação, que neste momento, não sei, talvez nós nunca podemos deixar de considerar que ao longo da sociedade esta questão do ICE, do vetor de adaptação durante a ação, ela teve que ser sempre considerada. No entanto, em alguns momentos do passado, o vetor de alteração era muito mais lento e vagaroso. E neste momento, a taxa de alteração de desafios que são colocados é quase ao segundo, não é? Porque hoje nós estamos a contar com uma coisa, no segundo instante já com outra coisa qualquer completamente diferente, não é? Com certeza. Algumas pessoas também nessa etapa aí, nesse ponto aí, falam do EC, mas também, que é a mesma coisa, mas ajudar a entender um pouco mais também como seria ser o que mais também. Né? Justamente isso, ou seja, agora que nós entendemos o porquê estamos aqui usando essa ferramenta, o que estamos estudando e como usar, né, nós vamos perguntar, então onde mais podemos usar? Podemos usar dando aula, podemos usar atendendo clientes, podemos usar nos comunicando, ao preparar uma reunião, um encontro,
uma pauta que precisa ficar bem claro, objetivos a serem atingidos. Então, estou trazendo mais, o que mais? Né? Estamos adaptando para interações entre pessoas, relacionamentos de casais, por exemplo. Podemos trabalhar num processo terapêutico dentro do formato, por que não? Né? Por que é importante essa relação? O que é importante sobre essa relação? Como podemos ajudar com o que está acontecendo? O que mais podemos fazer para melhorar a qualidade do nosso relacionamento? Então, ou seja, estamos extrapolando aí o que mais. Porque tem algumas pessoas que se motivam, um grupo de pessoas que se motivam justamente por amplificar aquilo que estão aprendendo. Eles gostam de aprender, e isso é muito importante, mas eles querem pegar aquilo e aplicar em outras coisas, continuar inovando, não só reproduzir um conceito especificamente. E eles querem mais, eles querem buscar amplas aplicações daquilo ali. Então, o modelo Format é muito interessante porque ele estimula, quando um professor, um terapeuta, que não sabe como o cliente funciona, ele trabalha dentro do modelo Format, ele está fazendo duas coisas importantes. Principalmente se ele tem mais de uma pessoa ali presente, por exemplo, numa live, quando estamos a fazer uma live, numa mídia social, alguma coisa assim, tem uma variedade, todo tipo de gente está assistindo, né, a live que estamos fazendo. Então, temos aqui muitas pessoas, queria até saber de todos que estão aí nos ouvindo, né, como vocês se identificam mais, vocês se motivam quando se envolvem, se engajam em alguma coisa, vocês se motivam mais nos porquês, ou seja, na motivação, por que estamos aqui, ou nos OKs, ou seja, as informações, os conceitos, no como fazer alguma coisa, ou nas possibilidades de aplicar em outras áreas, em outros estudos, porque nós estamos ao mesmo tempo trabalhando com todos e ao mesmo tempo nós estamos convidando que cada um deles aprenda com o outro, né? Integre, você tem uma visão integrada, ampla, você pensa, usa o cérebro, a mente de várias formas diferentes. Sim, e eu aqui, pegando, antes de chegar a este último ponto que colocaste, pegando na questão dos casais, eu acho que é muito interessante, porque quando os casais vêm à procura de algum processo terapêutico, já é significado que identificaram que não está no ideal, ou que está a sair do ideal, na sua maioria. E quando nós apresentamos, e colocando aqui de novo, este modelo, só o facto das pessoas começarem aqui a ver, e alguém já a dizer, ok, agora já compreendo porque é que o meu marido quer sempre saber o quê, é o quê, e porque é que eu quero estar sempre no como é que eu faço? E às vezes eles então, quando vem este modelo, uma coisa fantástica é que eles acham já alguma coisa em comum, porque eles pertencem à mesma roda, pertencem ao mesmo conceito, é um fluxo, é um caminho e um trajeto, não é? E acho que esta dimensão de poder fazer conexão, porque as pessoas às vezes querem estar sempre acompanhadas. O ser humano é um animal por natureza gregário, quer pertencer. E de muitos problemas é a sensação de não pertença. Que as pessoas, para pertencerem, fazem coisas às vezes inimagináveis, não é? E só o facto da pessoa ter a sensação que já pertence, metade da questão que os dividia desaparece, não é? E depois podem desenvolver. O mesmo se aplica que é e que mais, não é? E como é que eu posso usar mais? De que forma? De que maneira? Com mais pessoas? Eu acho que aí faz toda a diferença, não é, André? Concordas? Concordo. Nós podemos usar esse gráfico em duas situações assim, muito interessantes, tanto para avaliar, se você puder colocar o gráfico outra vez. Sim. Obrigado. Então, nós podemos, por exemplo, analisar, porque tive uma ideia enquanto você estava falando, muito interessante. Nós podemos, por exemplo, pegar um problema de um casal, como nós estávamos falando, né? Então, nós podemos analisar o estado atual, ou seja, qual é a situação do problema, e analisar o formato do problema. E podemos trabalhar o formato do estado desejado, ou seja, por que o problema existe, o que está acontecendo, como o problema se mantém, inclusive com a zona de conforto e tudo aquilo que acontece, e onde mais isso está influenciando. E agora vamos falar do estado desejado, né? Ou seja, por que queremos mudar, qual o significado da mudança, né? O que podemos fazer, quais dados e informações podemos usar, como podemos mudar, novas habilidades, novas estratégias terapêuticas entre as pessoas, e o que mais podemos fazer, né, em relação a isso. Então, podemos ter um formato do estado atual e um formato do estado desejado, que é bem útil e é muito dinâmico pensar em cima disso. Completamente. Usa muitas sessões de terapia, né, onde as pessoas ficam às cegas, né, sem saber o que fazer. Isso que eu gosto na PNL, porque a PNL ela ajuda
que nós possamos usar os conceitos da mente e aplicá-los de uma forma muito prática, muito objetiva, voltada para resultados. Sem dúvida, essa aí eu vou anotar. Não sei se vocês estão aí a ouvir, se já vou anotar, porque só por isto, esta live já valeu a pena. Só por esta estratégia agora que aqui foi partilhada. Aqui, respondendo à pergunta que tu fizeste, aqui a Rosane está a dizer que é mais do porquê. A Carla Clarinha também está nos porquês. E vem uma pergunta, aqui é da Maria do Céu, que ela é mais do IC. Não pode ser considerada como pôr em causa uma resolução anterior? É a pergunta que ela coloca. Se pode ser como colocar em causa uma resolução anterior. O que é que tu dirias? O que é que parece? Sim, pode-se usar da forma que quiser, com certeza. Né? Talvez já haja, mas se eu compreendi de forma correta, a pessoa já tem uma resolução, ela já tem um direcionamento e pode voltar, inclusive, a esse direcionamento e amplificar ainda mais aquilo que pode ser feito, aquilo que pode ser atingido. O que você pensa disso? Aqui eu acho que mesmo, a maneira como está aqui colocado, eu concordo contigo, porque o isso, este e mais o quê, não é? É já a pôr em causa uma resolução anterior, porque a própria pergunta está aqui bem explícita nesse sentido, que a Maria do Céu, ok, eu já tomei uma resolução anterior, e que mais, não é? Ela própria, se assumirmos que ela está neste que mais, neste e se, ela própria está a dizer onde é que eu posso aplicar mais, de que forma é que eu posso aplicar, como é que eu posso pôr isto noutros vetores da minha vida e da sociedade. Portanto, a própria pergunta, diria eu, que responde, não é? Agora, aqui também, tenho aqui o Luís Gonzaga, aqui, a fisiogonomia é uma PNL avançada. Quer comentar? Eu não compreendo muito sobre fisiogonomia, né? Eu já li algumas coisas a respeito, mas eu não tenho conhecimento suficiente para poder responder a essa pergunta. Se você quiser comentar, a gente debate. Bem, aqui é sempre uma circunstância complexa neste sentido, porquê? E também não posso dizer aqui que tenho essa circunstância de especialização, vamos já colocar assim. No entanto, se nós formos a ver, e colocando assim, para simplificar, a programação neurolinguística, ao fim e ao cabo, como o próprio nome diz, é uma programação e está numa circunstância que é entre o estado atual e o estado desejado, vamos já pôr assim. Portanto, se nós formos a considerar quais são os nossos traços, as nossas características, aquilo que o nosso corpo foi desenvolvendo ao longo da nossa vida, podemos considerar que quem tem essa especialização, e podemos ir também para as microexpressões, para a linguagem não verbal e dos acessos também, como nós já comentámos, até dos acessos oculares e o que é que a pessoa, se é um mundo imaginado, se é real, se é um diálogo interior. Então, tudo isso, se a pessoa tiver esse conhecimento, vai ter uma leitura mais profunda e vamos dar outra vez no mesmo. Porquê? Porque tem aqui as mesmas perguntas, que é porquê que a pessoa tem aquele traço? Quais são os conceitos? Como é que desenvolveu? E que mais? O que é que está para além? O que é que a pessoa quer? Então, eu diria aqui que a PNL tem esta habilidade, esta capacidade, como não se institui como ciência, institui-se como um modelo que vai buscar o melhor de todos os campos. Então, o melhor seria quem tem essa habilidade ou essa capacidade ou esse interesse, fazer um entrosamento entre aquilo que é esse conhecimento específico e adaptá-lo às técnicas que já existem, porque as técnicas são abertas, digamos assim. Concorda aqui, André? Eu diria que, inclusive, eu recomendo muito a leitura do livro PNL 2, do Robert Dilts, da Judith Delosier, porque eles trazem a PNL da terceira geração e eles reconciliam a PNL com uma série de práticas, inclusive algumas orientais muito antigas, no sentido de buscar na sabedoria, né? Porque a PNL, o que é a PNL? É a modelagem da excelência. E a PNL já é feita há milênios, mesmo sem ela ter existido antes. Ou seja, a busca da excelência, a busca do que funciona, integrar corpo e mente, isso já existe há muito tempo na história da humanidade. Só que a PNL agora vem aprimorando tudo isso. Mas o Dilts, ele especificamente, ele faz um paralelo nesse livro, PNL 2,
com uma série de conhecimentos. E, se não me engano, ele faz a relação à fisiognomonia também, entre outras, onde ele busca trazer, unir o conhecimento da PNL a essas outras tradições que trabalham também com o corpo, com os detalhes do corpo, como ler o corpo, trabalhar o corpo de diversas maneiras diferentes. Então, eu recomendo bastante a leitura desse livro, PNL 2, Robert Dilts. Sim, bem, e aqui também, qual livro não se pode recomendar, não é, André? Todos eles, eu acho que é muito interessante nesta dinâmica de nós traduzirmos, e a PNL acho que também é muito de excelência nesse ponto. A PNL, de uma forma muito eficaz, pega na informação, traduz para conhecimento e rapidamente faz a transmutação para aquilo que é a sabedoria. Então passamos da informação genérica para o conhecimento intrínseco e depois para a prática efetiva. E a PNL é essa prática, essa forma de agir, de ultrapassar, de resolver, de solucionar. Não interessa muito bem qual é que é o caminho, o que interessa é que resolve para aquela pessoa. O Bandler, em algumas coisas que nós vamos sempre apanhando, uma das coisas que eu acho interessante, que ele por vezes diz naquela linguagem mais informal, é que ele admite que é este nome porque foi ele que inventou. Podia ser outra coisa qualquer, não é? Mas foi ele que deu aquele nome. Podia ter dado outra coisa, mas o que interessa é o funcionar, não é? É o resultado. E se nós estivermos mais focados no resultado, vamos ter tempo para toda a teoria, vamos ter tempo para analisar, para esmiuçar e nos colocarmos numa forma próxima, em que idealmente, e por isso vem o practitioner, vem o master practitioner, depois vem o trainer, que é alguém que pratica, idealmente com ele primeiro, não é? Porque aprendizes de feiticeiro que vão praticar com os outros, isso há sempre muitos, não é? Sim. Não sei se concordas. Totalmente. E uma das coisas muito importantes que algumas pessoas às vezes demoram um pouco para entender é justamente que a PNL você não aprende apenas em livros, não é possível, né? Quer dizer, é possível, voltando lá ao gráfico, né? Quando se estuda a PNL é o uso de tudo isso aí, né? Porque não adianta só ficar nos conceitos, no o quê, né? Quando tem alguns livros, como o livro do Joseph O'Connor, o Manual do PNL, outros que tem um monte de ok's ali, cheio de conceitos, né? Mas, na verdade, você precisa operar a PNL no mundo, o aluno precisa operar a PNL, ou seja, como fazer. E é mais do que a descrição que está no livro ou na apostila, como ele vai interagir, que habilidades ele vai desenvolver, por exemplo, para praticar PNL, habilidades de rapport, de calibração, e uma série de outras coisas que são importantes, que nenhum livro, por mais que diga que é importante, você vai aprender ali do seu jeito, você vai calibrar a pessoa. O livro diz calibre, preste atenção nisso, naquilo e tal, mas na hora que você vai operar no como fazer, é que você desenvolve algumas habilidades e vai descobrindo o que mais, né? Eu, por exemplo, gosto muito dessa pergunta. Eu pego todas essas técnicas de PNL e fico inventando, reinventando. Eu faço várias induções e muitas pessoas dizem assim, nossa, mas você cria tantas coisas. Eu, na verdade, eu fico reciclando muitas coisas da PNL em muitos formatos diferentes, né? Então eu fico me perguntando, como seria se eu juntasse o Dilts com o Bandler? Como seria se eu, no Cinema Mental do Michael Hall, eu colocasse também o DHE do Richard Bandler? Como seria se eu juntasse mais explicitamente a PNL com a hipnose para criar a engenharia mental transformativa? Né? Então eu comecei a ver se isso dá um porquê muito forte também. Né? E quando a pessoa ela passa por isso, ela tem a vivência. Uma das coisas que eu mais gosto é quando a pessoa nunca fez programação neurolinguística, aí ela faz algumas sessões, ela tem algumas experiências, ela fica chocada. Recentemente, ano retrasado, eu atendi uma moça aqui na cidade de Niterói, presencialmente ainda, onde ela veio, ela morava em Portugal nessa época, mas ela estava passando uns dias com a família aqui em Portugal, no Brasil, e ela veio me procurar justamente porque ela tinha uma fobia terrível de cachorros, uma fobia terrível, terrível. Era assim, o cachorro podia ser o mais mansinho, aquele que não tem um traço de agressividade, que ela, quando o cachorro se aproximava dela, cheirava ela mais de perto, ela descompensava. Isso desde a infância. Eu fiz uma única sessão e na metade da sessão eu fiz a técnica da cura de fobia, depois nós fizemos outra coisa. Eu a reencontrei, né, ela me procurou por outro motivo agora, que não tinha nada a ver com isso, e a primeira coisa que ela quis me mostrar pela internet foi a cachorrinha que ela adotou.
né? Agora ela tem uma cachorrinha e ela virou a passeadora, ela está de volta aqui ao Brasil, e ela virou a passeadora de animais dos velhinhos do prédio por conta da Covid, ela leva vários para passear ao mesmo tempo. Né? Então, isso que me encanta na PNL, a pessoa que nunca ficaria anos, às vezes, fazendo uma terapia para discutir essas coisas, a PNL mexe nessa estrutura como um todo, e aí dá um porquê muito forte. É por isso que muitas pessoas que se encantam com a PNL não conseguem mais largar, porque dá um porquê, porque é bom, porque corta caminhos, porque os resultados vão acontecendo, né? Aqui acho que o que estavas a dizer toca mesmo nesta pergunta. Aqui a Carla está a dizer que a própria vivência faz isso exatamente, não é? E a Jacksénia, e se é mais válido na busca de opções em vez de justificações? Eu acho que é isso que tu estavas aí a dizer, que é opções e não justificações. Concordas? Aqui, que é a dinâmica que é, ok, qual é que é a opção que eu tenho em vez de estar a justificar? Não é que a justificação por si seja negativa, não é? E eu não acho que exclui a outra também. Nós podemos usar o e se também para criar novos entendimentos, o que vai trazer novas justificações, não no sentido de justificar, né? Simplesmente, mas podemos... E se olhasse de outra forma isso? E se eu me colocasse no lugar dessa outra pessoa, ao invés de olhar só o meu ponto de vista, eu me colocasse como nas posições perceptuais? E se eu me colocasse no lugar da outra pessoa? Talvez aquelas justificações que eu tivesse para aquele problema ou questão ganhem novos enquadramentos também. Né? Eu não sei se eu estou ficando claro sobre o que eu estou falando. Sim, aqui com o que eu coloquei quando eu li, eu concordo com aquilo que estás a dizer. Apenas eu coloquei inicialmente àquele velho clássico em que as pessoas chegam para procurar mais uma justificação do que a alternativa, não é? E penso eu, não sei, a Jacksénia talvez tenha colocado nesse ponto, pelo menos foi o ponto que eu peguei inicialmente, não é? Mas eu acho que é isso que... Ou seja, nada se exclui, tudo aqui se complementa se nós estivermos nessa disposição. E, essencialmente, o que é que aqui coloca? Eu acho que é importante, como aqui que está o Luís Gonzaga, que colocou de ser uma PNL avançada, esta leitura de rugas, e depois eu coloquei também a microexpressão e tudo mais. Na PNL, se nós formos a ver, não excluindo as outras técnicas que muitas das vezes são a base, a excelência que a PNL foi buscar, mas agrega todos esses conhecimentos e toda ela é avançada. Toda ela se coloca neste propósito de ir buscar o melhor que cada ser humano tem e não haver desculpa de que eu não posso fazer. Haver sim, se nós fôssemos usar o mesmo termo, desculpa, que é a desculpa é que eu posso modelar, eu posso usar aquilo que é a excelência da outra pessoa na minha vida sem ter o jugo de achar que estou a copiar, não é? E eu acho aí que este modelo, colocando a pergunta do Fábio, se pode ser eficiente com pessoas mais emotivas / sentimentais que sentem mais do que racionalizam. E eu acho que aqui entra nesta forma que há estas dúvidas, que é, tem que haver separação, divisão. E eu acho que este modelo, para além da PNL no seu geral, ajuda nisto. Não tem que se excluir, não é? Concordas? Com certeza. Voltando ao gráfico, só para responder aqui ao Fábio, na verdade, o Format, ele estimula os dois lados. É porque nós aqui não estamos entrando em detalhes, ou seja, cada um desses porquê, o que, como e se, eles têm práticas que estimulam tanto o lado esquerdo do cérebro quanto o lado direito do cérebro. Então, na verdade, o porquê, ele tanto tem uma justificativa racional, né, porque é bom, porque é desejável, porque toda a gente está a buscar esse tipo de coisa, como também existe o valor que emociona, né, porque eu me sinto feliz, porque mexe comigo. Então, tem os dois lados. A mesma coisa o que tem a informação, que é apenas racional, que é aquela que diz o que das coisas, e tem aquelas informações que mexem com a gente. Então, muitas vezes, quando nós temos uma informação precisa, certeira, né? Por exemplo, a informação, quando é que vai chegar a vacina, onde não tem, como, por exemplo, aqui no Brasil, né? Que tem muito mais gente precisando do que tem disponível. Então, essa informação precisa, né? O dia que chegar o calendário, que nunca fica pronto direito de um plano nacional para fazer bem feito, isso vai trazer emoção para as pessoas também.
A mesma coisa, o como, né? O como tem o procedimento racional do que fazer, que todos vão entender, e ao mesmo tempo tem o como que remete a alguma coisa que vai ser feita, que vai ter uma importância, um significado, e a mesma coisa o IC. E se usássemos para alguma coisa fundamental para as nossas vidas, que vai fazer toda a diferença? E também tem o IC racional. Então eu diria que depende de como se queira usar. Há possibilidade de se trabalhar tanto os aspectos racionais quanto emocionais, além de integrá-los, o que eu acho bem interessante. Sim, a integração eu acho que é o ponto mais importante. Eu, pessoalmente, eu estou sempre numa linha de integração, porque também o ser humano, quando é integrado, quando é acolhido, aí sim a diferença acontece de forma prolongada, diria eu, porque é muito fácil de obter uma mudança. Por vezes o desafio é que pela rapidez da alteração que a pessoa nota, é depois consolidar para que aquilo que é um hábito seja substituído por uma rotina. E essa rotina mais tarde ser então gerado ou transformado num hábito. E aí acho que é importante haver essa integração. E há muito esta divisão, este mundo de eu tenho que deixar uma coisa porque isto está completamente errado e só aquilo é que está certo. Mas só chegamos ao certo quando nós passamos e aprendemos com o errado, não é? E vamos outra vez, e é redundante, porque não há falha, não há falhanço, há feedback, há aprendizagem. E acho que é esse ponto muito importante, que é, se nós integrarmos aquilo que são as falhas, o que correu mal, só podemos dar certo. Não é? Penso eu, não sei se concorda assim desta dinâmica. Totalmente, né? Temos que acolher as coisas que acontecem. Em cima dos fracassos, a humanidade se desenvolveu, em cima das dores. Eu já estava a ver outro dia no noticiário confiável quantas coisas estão sendo descobertas, por exemplo, durante a pandemia, que não tem nada a ver com a Covid, mas que por conta das pesquisas da Covid, o que se desenvolveu em termos de vacinação, imunologia, e os países estão se reunindo, inclusive, para o futuro, né, para outras possíveis pandemias, já criaram toda uma rede de troca de informações, né? Então, em cima da dor, podemos escolher. Isso é bem PNL, né? Você é responsável pelo que faz de sua vida, né? Então, o que você deseja? Responsabilidade significa habilidade para responder. Então, o que você quer fazer com o que te acontece? Sofrer, ter dor, vitimizar-se, ou aprender com isso, superar, ou usar isso como um mapa útil para um futuro onde, numa situação similar, pode-se evitar problemas? Sem dúvida. Eu concordo. E agora, pegando naquilo que tu estás aí a dizer, fazendo já a atualização, que a Adriana está a dizer que o sonho dela é curar a fobia de cães e gatos. E aqui surgem duas ideias no meu pensamento em automático. A primeira é o que é que ela quer fazer com o sonho, não é? Se calhar pode pegar no sonho e realizá-lo. Depois aqui seria outra pergunta um pouco mais numa pequena brincadeira. Ela quer curar a fobia de cães e de gatos ou a fobia que ela tem dos cães e dos gatos? Não é? Eu acho que é esta particularidade aqui que é... Cães e gatos que têm fobias. Eu tenho uma cachorrinha, que é a Vitória, que ela tem fobia de fogos e tem fobia de chuva forte. Ok. Pronto, então aqui temos que perguntar mesmo. O sonho dela é curar a fobia de cão e de gato ou a fobia que ela tem ou que sente de cães e de gatos? Mas aí a próxima live fazer um trabalho, falar sobre fobias e fazer, quem sabe, até a cura de fobia. Podemos até convidar ela a participar conosco aí no futuro para que nós possamos fazer aqui. Acho que pode ser interessante. Fica já o desafio, Adriana. Se quiser aceitar, manda depois aí mensagem inbox para mim ou para o André, mas será aí uma boa ideia. Podemos já marcar para a próxima live, daqui a 15, não é? Que nós vamos fazer. Daqui a 15 dias vamos fazer uma nova live e já podemos falar aí dessa cura rápida de fobias, e quem se quiser candidatar a passar aí por um processo que, no mínimo, só por participar já vai ser bom. Depois tem a outra parte que depois vai ter que nos mostrar se vai passear cão também e gato ou não. Não sei se aqui tem alguém, se tem dúvidas. Aqui a Marcela está aqui a rir, a Rosana, a Carla Clarinha.
Aqui a Marcela também está a dizer que tinha pânico de cachorro e também curou com PNL. E aqui já está. Estava a falar de testemunhos e a Marcela já está aqui a dar testemunho. André, não sei se queres dar aí uma nota final. Nós estamos aqui já nos 50 minutos, estamos aqui já no limite de uma conversa bem agradável. Notas finais. Quer aí colocar? Eu acho que o modelo Format nos lembra da capacidade que nós temos dentro de nós a respeito de podermos fazer escolhas sobre nossas vidas. Muitas coisas nos acontecem, muitos eventos ocorrem no nosso passado, ocorreram, que nos influenciam até hoje. Com certeza, muitos sofrimentos e dores que as pessoas experimentam são verdadeiros para elas. Mas é verdadeiro também que a qualquer momento elas podem começar a tomar novas decisões sobre o que fazer com tudo isso. E como eu sempre digo, nós temos que aprender a começar a caminhar. Ou seja, hoje nós não sabemos ainda como, por exemplo, curar fobias de cães e gatos, mas o que podemos fazer amanhã? Como podemos chegar um pouco mais perto? Como posso praticar uma técnica que pode funcionar? E o próximo passo? Então é muito importante nós assumirmos a responsabilidade, como eu falei, a habilidade para responder. Porque não interessa se outras pessoas, outros eventos causaram os problemas que você tem, isso pouco importa hoje. Importa que hoje você é a única pessoa que pode se curar, se ajudar. E a PNL certamente é uma ferramenta que ajuda a cortar muito caminho e fazer tudo acontecer bem mais rápido. Então eu recomendo, pratiquem a PNL. É esse, e estavas a dizer isso e eu lembrei-me de uma frase, de uma partilha que eu costumo sempre fazer, quando as pessoas vêm e perguntam o que nós fazemos e aquela questão que às vezes vem, como muitos falam, a capa do mago, aquela noção de que temos quase que um superpoder, e a PNL acho que é uma ferramenta fantástica com esta característica. É quando nós tiramos do nosso pensamento. Aqui. Sim. Aí recomendo, quem quiser depois, manda aí mensagem que a gente trata aí de fazer chegar, que é bastante interessante. E é nesta forma de, se nós tirarmos o obstáculo que está na mente, o corpo cura sozinho, não é? E eu acho que é isto que é a PNL, é um laser muito preciso, que vai no sítio certo, durante o tempo adequado, não mais do que isso. André, deixa a agradecer, foi uma conversa muito interessante. Muito bom, obrigado a todos também, como sempre, que estão sempre presentes conosco aqui nessa partida. Sim. Foi muito bom, como sempre é. Obrigado você também, Thiago, por criar esse momento muito agradável e de muita informação para todos nós. Em breve, espero que a gente possa fazer a mesma coisa, mas presencial, que é para, no final, nós podemos dar assim um abraço bem forte. Que isto já desde março do ano passado, não é? Sem nada, sem proximidade. Olha, aqui a Carla Clarinha diz que tem um livro e autografado. Muito não bem. É para todos. É verdade. André, um abraço. Um abraço. Despeço-me também de todos com amizade, acolhendo. Se quiserem participar na próxima live para poder experimentar um pouco do mundo que a PNL nos oferece, será um prazer imenso. Se quiserem também fazer algum processo aí, é só mandar mensagem. Seja eu, seja o André, será certamente um gosto. Claro que para o meu lado, ainda que haja a internet, tem um oceano e um sotaque de diferença, não é? É. Então, boa noite a todos e um abraço. Boa noite.